Fala pessoal, entrando aqui ao vivo para uma conversa super legal aqui com a Eluana Gualberto e a gente vai fazer mais uma da série Modelos de Sucesso, em que eu convido pessoas, né, alunos do Programa de Formação em Modelagem Financeira, que estão transformando os ambientes ao seu redor através da modelagem, né? Não só uma transformação profissional, mas por consequência também uma transformação pessoal. Então, hoje vai ser um case muito legal que eu, toda vez que ouço, fico extremamente inspirado e eu queria levar essa inspiração para que todo mundo possa ouvir e não só eu. E outra coisa também, né? Eu costumo falar da importância da modelagem, como que a modelagem transformou a minha realidade, o meu ambiente, minha vida pessoal, mas eu, a partir de agora e a partir dessa série, então, a gente vai começar a ouvir o que a modelagem está fazendo na vida das pessoas que estão aplicando e estão, então, entendendo o efeito transformador dessa ferramenta. Eu vou só esperar um segundinho, pessoal. Quando eu conseguir enxergar a Eluana, eu vou convidar ela, daí eu coloco ela na tela, ela vai entrar, e quem vai contar essa história é ela. Eu aqui só vou bater um papo com ela. A Eluana aqui é a estrela dessa live de hoje. Então, vamos só mais um segundo, estou vendo aqui o pessoal entrando, e a gente já vai começar. Enquanto isso, eu vou falando, tá, pessoal? É porque às vezes demora para avisar que a live começou e até a pessoa conseguir entrar, demora um pouco. Então, deixa eu falar, isso é questão do aplicativo, às vezes a pessoa está ali no perfil e demora para a mídia avisar que está ali. Mas é o seguinte, o modelo de sucesso, na verdade, ele é uma série de entrevistas com pessoas que estão se transformando e o que eu acho que é importante é que a modelagem financeira permita uma máquina de transformação, né? Então, primeiro a gente trabalha no ambiente, no nível de consciência, né? Uma vez que a gente trabalha a partir do nível de consciência, a gente consegue entender como que a gente poderia aplicar uma lógica no nosso próprio ambiente, né? Deixa eu só ver uma coisinha, pessoal. É que eu estou vendo a Eluana aqui num vídeo paralelo. Eluana, você viu que a live começou? Sim ou não? Que eu não consigo te ouvir, tá? Só vejo que você está no vídeo da espera aqui. A live do Instagram, eu digo. Não? Sim? Só um segundinho, eu vou chamar... Deixa eu só chamar a Eluana aqui. Vamos lá. Eu vejo que começou, mas eu não consigo entrar na live porque não vejo o convite. Tá bom, tudo bem. Vejo que começou, mas eu não consigo entrar na live porque não vejo o convite. Eu vou ter que tirar o som aqui porque já tá dando loop pra mim, tá? Eu não vou deixar. Você tá me ouvindo, né? Sim? Eu não tô te ouvindo, tá? Então só um segundinho, pessoal, porque a Eliana, ela consegue ver que a live começou, mas ela não consegue entrar nela, tá? Então me dá só um pouquinho que daqui a pouquinho a gente vai fazer acontecer, tá bom? Coisa, né? E se eu sair e começar de novo aqui, talvez melhor, né? Vou fazer isso, tá, Eliana? Vou sair e começar de novo aqui pra ver se eu consigo entrar. Quem estiver na live aqui, espera que eu vou voltar. Fica de olho aqui que já vou voltar. Encerrei. Estou começando de novo. E fala aí, pessoal do Instagram, segunda tentativa de live aqui, vamos ver se vai funcionar direitinho. Ele está avisando aí o pessoal que está começando, leva aí alguns segundos para funcionar, né? Enquanto isso, eu queria saber aí, pessoal do YouTube, quem que está assistindo aí, dá um oi, de onde você está assistindo.
Vamos saber aí quem que tá aí com a gente ao vivo, né? Deixa aí tua mensagem. Oi, Ricardo. Então, acho que agora a gente vai entrar. Continue, estamos chamando os seguidores. Beleza. Pam, pam, pam. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Boa. Acho que agora o pessoal começando a entrar. Já entrou Cleiton, Juliana. Beleza. Legal. Então tá. Acho que agora você deve conseguir enxergar, tá? Ju, manda o link, por favor, lá no Telegram se bem que você já mandou o link, né, do YouTube. Só avisa que a gente está ao vivo, então, né? Para a turma saber. E quem estiver vendo no gravado, é só dar uma aceleradinha, que aí você já pega. Eluana Gualberto entrou, fechou. Então, tô te vendo aqui, tá? Também tira o seu som aí por favor, seu som né? Já tirei. Tá me ouvindo? Show. Eu já não tô te ouvindo, tá? Vou te aceitar aqui. Pega. Eluana Gualberto entrou, fechou. Então, tô te vendo aqui, tá? Tira o seu som. Tô com 3 solicitações de participar ao vivo do Leonardo, da Maria e da Luana. Mas eu vou aceitar a Luana, que é a nossa convidada de hoje, do Modelo de Sucesso. Então vamos lá, pessoal. Tá entrando aqui a Luana, dá só um segundinho. A gente já tá se vendo aqui no YouTube, né? Então vamos lá, pessoal. Só mais um pouquinho. E a Luana estará na tela. Aí, conseguimos. Muito bom. Conseguimos, finalmente. Tudo bem, Luana? Tudo bem com você, Ricardo? Tudo jóia, graças a Deus. Valeu aí pela tua presença. Aliás, se quiser deixar a câmera perto, eu esqueci de te dar esse truque. Mas tudo bem, vamos embora. Eu queria te falar o seguinte, Luana, deixa eu te apresentar um pouquinho aqui pro pessoal, e aí você se apresenta também, tá? A Eluana, ela fez parte de uma das turmas do Programa de Formação em Modelagem Financeira, foi assim que a gente se conheceu e se conhece desde então, né? A Eluana tem uma jornada de transformação extremamente interessante, muito legal, tudo que ela vem fazendo, né, de impacto no ambiente profissional dela, e toda vez que eu ouço os updates da Eluana, eu fico, assim, bastante, não só impressionado, né, mas feliz, acho que a palavra é feliz mesmo, feliz de ouvir um relato tá dando eco no Thiago Santana, diz que o YouTube tá dando eco, tá? Eluana, só dá uma olhada se você tirou o som do seu, o meu. Tirei o som do computador. Tá sem som. Eu tirei também, mas às vezes acontece isso. Tá dando retorno no áudio, tá todo mundo falando que tá dando retorno, né? É porque ele captura, é que se eu colocar no mudo, aí as pessoas não ouvem, né? Bom, deixa eu deixar um pouquinho mais longe, tá? Uma coisa da outra, quem sabe melhora. Eu vou tentar deixar o celular, que o meu celular estava bem do lado. Vamos ver se deixando ele um pouquinho mais afastado, melhor. Né? Talvez seja isso, né? Mas beleza. Então, a Eluana tem uma jornada super interessante dessa transformação do ambiente dela, né? E eu vou pedir para ela comentar um pouco. Então, vamos lá. Vamos ver se... Pessoal, fala se ainda está dando eco, tá? E aí a gente vai seguindo e vai vendo como é que faz, tá bom? Então, Luana, você quer se apresentar um pouquinho, contar um pouco de você, por favor? Não, pode ser. Oi, boa noite, pessoal. Então, como o Ricardo falou, né, eu sou uma profissional da área financeira, né? Esse ano eu participei da primeira turma que ele abriu de modelagem financeira, né? E, assim, a minha jornada, eu sou formada em administração de empresas, né? Sou pós-graduada em controladoria e finanças, né? Fiz alguns cursos de especialização da área também.
e eu sou uma profissional que eu vim da área de financeiro puro, né? Então, contas a pagar, contas a receber. Então, o início da minha carreira foi financeiro, né? Então, estritamente financeiro, cuidando de parte de tesouraria, contas a pagar e receber e conciliação bancária. Ao longo dos anos, eu acho que o sonho de todo profissional da área, eu acho, pelo menos da maioria, né, das pessoas da área financeira, é justamente trabalhar com planejamento financeiro, orçamento empresarial, né, e modelagem financeira, né, hoje mais, né, conhecido como modelagem financeira, e eu consegui, né, depois de uma longa caminhada, me inserir nessa área. Então, assim, às vezes o pessoal, geralmente do financeiro, às vezes tem uma dificuldade de quando começa diretamente no financeiro, né, de depois mudar de área, então tende a ficar muito tempo focado somente em financeiro, contas a pagar e receber, né, a parte operacional, e às vezes encontra uma dificuldade. Eu trabalho na área desde os meus 18 anos, né? Hoje eu trabalho há mais de 20 anos como financeira, e nos últimos 10 anos eu comecei a ter a oportunidade de participar, aprender mais sobre orçamento, começar a participar de orçamento empresarial, planejamento financeiro, elaboração de plano, né, de negócios, e daí para frente eu não saí mais, eu gostei, me dediquei, né, estudei, procurei, me identifiquei com muitas coisas, né, então acho que algumas, às vezes a área te chama, porque você acaba tendo algumas visões, né, principalmente de negócio, que você tem que ter uma noção geral do funcionamento de uma empresa, num contexto geral, seja ela pequena, média ou grande, né, né, nesses anos eu comecei principalmente focando na parte de orçamento, então sempre fazendo o orçamento do próximo ano, né, fazendo acompanhamento do orçamento, e depois a gente começou a área a exigir mais, então, né, os diretores, o meu próprio gestor, né, então eu estou nos últimos 11 anos, eu trabalho eu já passei por empresas de pequeno porte, já passei comércio, serviço, comércio exterior, transportadora, indústria de construção naval, e hoje eu trabalho numa empresa no polo petroquímico de Cubatão, né? Então eu trabalho há 11 anos na Petrocoque, é uma empresa forte aqui em Cubatão, né, bem tradicional, né, tem muitos anos aí de caminhada, uma empresa pioneira, e desde então a gente começou a ser muito mais exigido na área, então a gente começou a ter que buscar mais conhecimento, a melhorar os nossos controles, melhorar as nossas análises, muito mais simulação sempre para diversas situações, então fazer muito cenário, muita simulação de resultado, e a gente trabalhava com um modelo já bastante antigo, né, bem antigo, ele era funcional, mas ele não era muito amigável, ele era bem demorado, né, para a gente poder elaborar uma projeção mais refinada, né, e aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, a gente também já tinha alguns modelos de consultorias de valuation, né, então a gente já aplicou algumas metodologias de consultoria de valuation na empresa, e que, na verdade, o valuation a gente usa também mais para negócio, né, para gestão de negócio, né, do que para outra coisa mesmo. E a gente tinha muita dificuldade, porque o modelo é travado, ele tem muito ajuste, só quem elaborou sabe onde estão esses ajustes, então você acaba tendo muita dificuldade para você manusear essas planilhas, né, porque geralmente né, vem tudo em planilha, algumas coisas travadas, muita fórmula, às vezes muito complexa, planilha muito pesada, tem modelo que só para você colocar para cálculo, ele demora mais de 30 minutos, né, aproximadamente 30 minutos só para fazer os cálculos finais, de tão pesado
E isso desmotivava a equipe. Então, a gente tinha aquele desafio de entregar uma projeção de longo prazo, um valuation, e fazer cenários rápidos, né, para decisão rápida, às vezes numa reunião com os diretores, e a gente tinha essa morosidade no processo. E aí, pesquisando um curso, comecei a assistir as aulas, os vídeos do Ricardo, uns vídeos curtos, eu comecei a achar, assim, várias sacadas que ele dava, assim, comecei a achar muito interessante, e vi, já aproximadamente aí, mais de 6 meses antes de fazer o curso, né, e eu me inscrevi, aí quando ele abriu esse curso, eu fiz questão de me inscrever, fiz a inscrição, até inclusive depois a própria empresa acreditou, né, no potencial do conteúdo do curso e no potencial que a equipe tinha para elaborar o que tinha sido proposto, que inclusive era uma meta para a área, né, de elaborar uma nova ferramenta de modelagem para cálculo de longo prazo. E foi assim que eu conheci o Ricardo, e ele apresentou a metodologia dele, e que a gente aplicou, é lógico que a gente adaptou bastante coisa, né, a gente mudou algumas coisas, colocou muito a nossa cara na planilha, né, no modelo, e outra coisa que eu, né, saliento muito, é um trabalho em equipe, você não faz um trabalho deste tamanho sozinho. Então, assim, eu tenho uma equipe, que não é uma equipe grande, mas é uma equipe muito boa, né, de analistas que trabalharam junto comigo intensamente, num prazo pequeno, para fazer um trabalho de uma complexidade que, para quem já trabalhou em indústria, sabe que tem muito cálculo, tem muito fator de transformação, os processos são bem detalhados, para você chegar no processo final do produto, são várias etapas, você precisa conhecer o processo, você precisa entender cada fase dele, para você conseguir ter um resultado firme, né, que você consiga ter um número que te dê confiabilidade para que você apresente esse modelo e que você confie, né? Porque para você colocar em prática um modelo e você apresentar para o teu gestor, para os teus diretores, para o presidente da empresa, você precisa confiar nele. E a partir desse, né, e para você confiar nele é um trabalho longo que você tem que elaborar né, tem que ser muito meticuloso. Eu não sei se o Ricardo quer que entre nos detalhes de como foi elaborado, se no decorrer, né, da conversa a gente vai fracionando, porque o assunto é longo. A gente pode ir explorando, o que talvez seja legal, assim, você já veio de uma experiência de várias áreas, né, Luana? Então, você teve a oportunidade de conhecer setores diferentes da economia, né? Então, então, assim, o Cleiton está falando, olha para a câmera, fica melhor, passa a sensação de que está lendo. É que a gente está com 2 câmeras, tá, Cleiton? A gente está com uma câmera aqui. A gente está com 2, eu estou olhando para a outra. Aqui. Elas estavam as 2 juntas, Cleiton, mas estava dando eco. Então, a gente separou para não dar eco aí para o pessoal. Mas é porque a gente está dividindo um pouquinho aqui, né? As atenções. Então, assim, o que... eu estava falando, então, com relação à jornada da Eluana, a Eluana, ela teve uma jornada de conhecer vários negócios, de passar por várias experiências, né, até a gente teve uma conversa, né, sobre isso, em que você contou essa história, eu lembro, né, Eluana? E eu acho que isso te ajuda a dar uma visão, que eu chamo de zoom, entender o que é finanças em ambientes diferentes, etc., e você conseguiu chegar na parte de planejamento, né? Então, então você já estava inserida no ambiente do planejamento, né? Uma pergunta, você já conhecia a modelagem financeira como modelagem financeira, Luana, ou não? Eu comecei a entender que seria modelagem financeira a partir do momento que eu comecei a mexer com valuation, né? Então, a gente começou a contratar as consultorias, então a gente chamava de modelagem financeira. Só que a gente focava muito modelagem financeira em valuation. Então, a gente resumia, eu entendia que modelagem financeira era valuation. Era valuation. Isso, e não é. E aí eu entendi que não é. Que é uma confusão no mercado local, né? No Brasil,
as pessoas acham que valuation é modelagem, modelagem é sinônimo de valuation, né? Sendo que quando a gente, até explicando, até vale fazer um parênteses rápido, né? Porque nem todo mundo sabe, quando a gente faz uma orçamentação, né? Que é um exercício que você já fazia, já era uma modelagem financeira, né? Quando você fazia um produto em específico, um novo produto, alguma coisa assim, já é uma modelagem financeira e legal. Então, quer dizer, você já conhecia o termo, mas não sob a perspectiva de quão amplo ele é, né? E eu queria só fazer um comentário aqui, Eluana, com relação a uma coisa que você falou, que eu acho que é muito importante, eu até anotei, você escreveu que vocês, então, aplicaram na Petrococ, né? A Petrococ, vocês aplicaram a cara da empresa na metodologia, né? Então, assim, quer dizer, você pegou a metodologia e adaptou a cara da empresa, né? E eu acho que isso é muito importante de ressaltar na questão do pensamento crítico, né? Do pensamento independente / pensamento crítico, né? Aquilo que a gente fala, né, Luana? Não sei se você lembra dessa passagem de que entre o mapa e o território, siga o território, né? Você tem um mapa, esse mapa é uma metodologia, essa metodologia sim serve como uma guia, como uma bússola, né? Só que na hora que você chega lá, o mapa diz que tem uma ponte, na realidade não tem, você vai fazer o que precisa ser feito, né? Você também não vai travar, até porque a modelagem financeira não pode ser um exercício acadêmico, teórico, precisa ser um negócio absolutamente prático e que se ajuste. Então, acho que é importante falar isso, né? Uma pergunta que eu queria te fazer, Eluana, assim, alguma coisa, você tinha alguma crença limitante antes de fazer, e a gente já vai entrar aqui na transformação, no que você fez, né, que projeto, que você fez na empresa que eu, pessoalmente, fico bastante entusiasmado, né, toda vez que eu ouço esse case, a gente vai falar dele, né, você já deu a dica, né, que tinha um modelo antigo, tal, você estava já no caminho de contar essa história, mas só uma pergunta, você tinha alguma crença limitante, alguma coisa que talvez antes de se aprofundar, você pensasse que talvez não seria possível, ou você teria uma dificuldade, ou não, ou você sabia que ao ter a metodologia você conseguiria aplicar? Como é que era isso na cabeça antes de saber que era possível e antes de começar a fazer? De fazer a transformação assim, que você começou a fazer. Que é possível, assim, eu não acredito em tarefa impossível, né? Então eu entendo que tudo é possível desde que se tenha aí um norte, um caminho. O que eu tinha de dificuldade, né, que tanto eu como a equipe, que a gente é uma equipe que já está junto há algum tempo, o que a gente tinha de muita dificuldade, porque a gente trabalhou bastante tempo com alguns modelos de consultoria. Então, a gente não conseguia, a gente tinha muita dificuldade em avançar com um resultado consistente para a projeção de muito longo prazo, que seria o valuation, né? Para orçamento, a gente tinha uma ferramenta... Oi? É o modelo dos outros, né, esse ponto. Isso. Então, a gente, até no começo, a gente era bem exigido, eu acho que no ano aí de 2014, entre 2015, a gente era bem exigido na elaboração de valuation, foi até meta que a gente não conseguiu concluir com êxito, né, no passado, que até eu comento, né, com o meu gestor, a gente tinha até embrulho no estômago quando falava em valuation, assim, sem brincadeira. E aí, depois a gente onde mudou isso? A gente começou a ter algumas, né, vamos dizer assim, encomendas da área comercial e da diretoria, né, e até mesmo do acionista, que eles precisavam de simuladores rápidos, né? Então aí a gente começou a fazer uns simuladores de margem unitária para venda para a área comercial, né, onde a gente tem lá as margens, eles simulavam preço, isso era muito rápido e começou a ser muito eficaz, e eles ficaram muito satisfeitos na época, e era bem simples. E depois a gente começou a avançar para um modelo mais fora o que a gente trabalhava, que era um modelo completo, mas ele não era um modelo rápido, né? Tanto é que ele era um modelo para orçamentação
e para acompanhamento de forecast. E aí a gente começou a elaborar um simulador de resultado, mas ele ia até o DRE. Então, a gente simulava, né, a gente conseguiu colocar todos os fatores, a gente conseguiu colocar, né, a partir da venda, do volume que colocava, a gente conseguia chegar no resultado no DRE. Só que o pessoal gostou muito, muito mais que o primeiro. Então, o negócio começa a criar corpo e começa a vir encomendas maiores, né? E deu tão certo que quando eu comecei a ver os teus cursos, eu identifiquei que era muito do que a gente já estava fazendo. A gente estava mudando alguns conceitos da área, com alguns modelos pequenos, né, menores, mas que eram eficazes e que fazia toda a diferença, que estavam fazendo bastante diferença. E aí eu comecei a perceber, não, mas um modelo simples, um simples simulador de preço e de margem unitária, ele é um modelo. Ele é um modelo financeiro, só que ele é um modelo financeiro curtinho, pequenininho, para um fim específico, não menos importante do que o resultado final. Quando a gente conseguiu fazer esse outro modelo, que ele também era muito rápido, numa reunião a gente conseguia passar um resultado e simular, pelo menos para os próximos 5 anos, com uma metodologia muito rápida, então a gente viu e começou a se empolgar, e foi quando a gente começou a buscar mais no mercado, e aonde veio a meta. Esse ano vocês vão fazer o valuation da companhia, e a gente quer começar, vocês vão fazer internamente o modelo de vocês, de longo prazo, né, até 2000 e ela vai estar setada, e é vocês que vão fazer, a gente não vai contratar consultoria, e aí veio como uma meta interna. E a gente elaborou, né, aí eu comecei a fazer essa busca, né, consegui esse curso, inicialmente, eu até apresentei para o meu gestor, ele, né, falou, não, faz, e aí eles apoiaram no curso, e quando iniciou, a gente, concomitantemente com o curso, a cada passo do curso, a gente ia montando uma parte do nosso modelo. Então, a gente ia avançando, né, no rascunho, né, como a gente aprendeu no curso, o zoom out. Então, o zoom out, a gente começou a vislumbrar aquilo que a gente precisava e a maneira que a gente precisava, e começou a avançar. E a gente percebeu que a gente conseguiria dali fazer o que a gente precisava, mas que daria muito trabalho, é claro, né, que é muito trabalhoso, e a gente estava num período estamos ainda, né, de pandemia, e na empresa nós estamos trabalhando 100% home office, então, algumas vezes a gente precisou ir até a fábrica, ou para processo de orçamentação, ou para tirar alguma dúvida, justamente para a gente poder alinhar. Todo o resto a gente fazia pelo Teams. Então, a equipe se reunia pelo Teams, a gente convocava as áreas pelo Teams, a gente pedia ajuda das áreas pelo Teams, ou por telefone, pelo WhatsApp, e assim o modelo, ele ganhou corpo, ele ganhou forma, né, ganhou prazo também para entrega, um prazo curto, por sinal, mas que a gente conseguiu concluir. E, assim, o gestor da área, né, que a gente responde diretamente para o gerente corporativo, que deu todo o apoio desde o início, né, que ele era nosso sponsor na empresa, então era ele que nos dava a liberdade de chegar nas áreas, abrir as portas das outras áreas, e nós somos uma área que a gente tem muita liberdade com todos os setores da empresa, então a gente tem esse relacionamento que é essencial, porque você precisa de todo mundo para você elaborar né, todos os modelos, calcular custo, tudo, né? Vou te pedir um parênteses aqui, para falar duas coisas, e aí legal a gente explorar um pouquinho mais. Quando você falou, duas coisas que eu queria falar. Então, assim, a primeira é que você falou assim, a gente tinha simuladores rápidos, e esses simuladores permitiam a gente fazer exercícios de valor a partir de demandas do comercial, né? Então, o que você está falando aqui é uma coisa importante. Normalmente eu faço uma reflexão do Lego, né? A modelagem financeira é como se fosse um Lego. E esse Lego você pode fazer uma ponte, você pode fazer uma casa,
você pode fazer um castelo, você pode fazer um carrinho de brinquedo. Então, assim, o Lego te permite fazer qualquer coisa, assim como a modelagem financeira te permite fazer qualquer exercício matemático, financeiro, e você consegue, então, simular uma situação e verificar se aquela situação seria interessante ou não seria interessante, antes que a realidade aconteça. Na verdade, essa explicação é uma explicação que tem a ver com as projeções, né, com o futuro, ou com situações hipotéticas, né, também, a gente consegue também trabalhar com informações históricas, né, mas aí é uma outra questão. Então, eu queria fazer esse parênteses, porque eu falo com uma frequência grande, o quanto que a modelagem financeira, ela não é só um tipo de exercício, é todo e qualquer tipo. Se você for pensar assim, será que eu vou para a praia? Ou será que eu vou para o campo? Né? Não, tanto faz, né? Às vezes você prefere, mas para outros tem uma questão qualitativa, mas se você colocar praia, modelar campo, vai ver que vai custar de gasolina, de distância, de avião, de hotel, sei lá, simular hipótese, simular cenário que nós início. Então, parênteses, é muito importante ter uma questão aqui, não só as pessoas acham que, primeiro, muitas pessoas fazem modelagem sem saber que é modelagem. Algumas outras acham que modelagem é valor, caso, é normal, porque o nosso mercado interpreta dessa forma, né? Não é verdade, né? Não é verdade, muita gente vende isso, não é verdade, né? E também tem a questão de que, quer dizer, faz sem saber, evaluation, ou é uma coisa, não. A modelagem é uma metodologia que permite uma infinidade de coisas, essa coisa pode sair da tua cabeça e ficar fora. A metodologia, a modelagem é uma metodologia e não uma coisa única. Eu acho legal, o Braz falou, tem uma importância muito grande isso que disse, e está dito através de um exemplo muito claro, muito bem colocado aqui, né? Uma outra questão que eu queria colocar é o elemento do sponsor, né? E a gente fala bastante, né, no programa, dos sponsors, a importância de você ter um sponsor, né? E assim, a alegria de, quer dizer, não só a Eluana ser extremamente comprometida, ter toda a jornada dela, mas, cara, sem sponsor, fica muito difícil. Então, é mais uma questão que parece teórica, visibilizada na vida real, que eu acho que é importante, né? E a gente vê quantas vezes a Eluana menciona o gestor, a importância dessa pessoa, não só do ponto de vista de ser o gestor da área, mas de apoio, né? De estar ali ao lado e falando, cara, segue isso aqui, óbvio, todo gestor cobra, né? Mas tem que cobrar, se você não cobra, não é gestor. Mas também apoiar. Eu queria reforçar isso aqui, tá, Luana? Então, só recapitulando assim, você está contando a história, né? Como que você foi então, evoluindo nessa exercícios ali pontuais, né? E a gente tinha um modelo, que ele era um modelo dos outros, né? Tinha uma certa dificuldade, tinha uma certa morosidade. E aí, então, você começou, aí você foi verificando passo a passo a metodologia e conforme verificava implantava. E é realmente como eu recomendo que faça, porque muito complicado, muito difícil. E a partir daí, como é que foi, Eluana? Assim, existe, e eu queria pedir para você explorar uma coisa que eu já ouvi isso, porque a gente faz muitas mentorias coletivas no nosso programa, e a gente já discutiu isso, né? A gente está discutindo em conjunto. Inclusive, já falou, o tema era modelos, e a gente falou de cases, né? Eu queria te perguntar o seguinte, e aí fazendo um paralelo, você falou que é uma operação complexa, entender passo a passo, né? Uma coisa que talvez não fique óbvio, mas eu sei que é difícil, assim, você falou, conforme você foi construindo, você foi falando com pessoas de diferentes empresas, de diferentes áreas, com linguagens completamente, às vezes operacionais, às vezes
financeira. O que foi essa? Por mais que você tenha apoio, claro que você tem abertura, como que você fez essa amarração? Luana? Assim, eu entendi a parte técnica, como é que foi, mas como que você fez essa amarração? Dessa importância do elemento humano da que você falou, eu queria pedir que você falasse a questão da abertura dos balanços, para depois contar essa jornada. Não, tá, porque a nossa área, que é, a gente fica na área de corporativa, né, a área corporativa, né, então, controladoria, né, em si, então, lá a gente faz planejamento financeiro e orçamento, e qualquer análise financeira, a viabilidade de projeto é nosso, orçamentação é nossa, planejamento financeiro é nosso, então, tudo fica centralizado na nossa área. E a gente tem muita interface com a área de produção, a área de manutenção, e a área de produção, de manutenção, e as demais áreas, a área comercial, né, a área de vendas, que é os pontos focais para o início da tua modelagem, de seja qual for o fim. E essa interface já existia, só que a gente não chegava em tantos detalhes, a gente já pegava o número pronto e a gente aplicava no nosso modelo. E algumas vezes a gente não tinha uma análise tão profunda de cada fator. Então, esse trabalho proporcionou o quê? A gente percebeu que tinha que melhorar revisitar o cálculo de alguns fatores operacionais de transformação. Então, quando você trabalha em indústria, para chegar no produto final, ele vai passar lá, né, ele chega à matéria-prima bruta, ele vai passar por um processo de transformação até chegar no seu produto. E para chegar nesse produto, ele tem vários fatores e várias fases, e você precisa entender cada fase, né, tanto no consumo de insumos, de matéria-prima, custo fixo, custo variável, então tudo que envolve e principalmente a questão de rateio também. Então, assim, o que está sendo feito hoje é o melhor? Então, a gente conseguiu melhorar algumas coisas com algumas reuniões. Então, a gente fez algumas reuniões, isso já tinha acontecido no passado, né? Já acontecia no passado, porém, com este trabalho, a gente começou a refinar algumas coisas que a gente via que não estava consistente com que, olha, a realização acontece assim, na projeção está diferente. Então, a gente conseguiu apontar algumas coisas e esse processo, ele é contínuo, né? Então, a gente consegue revisitar e a gente começou a ver, olha, isso já foi apontado pela engenharia, né? Já foi revisitado, já tem um trabalho, só que não estava sendo aplicado. Então, a gente começou a perceber alguns gaps, né, que no resultado final ele não é um número tão expressivo? Não, mas ele vai fazendo a diferença no teu modelo, porque você vai deixando ele cada vez mais refinado e cada vez mais alinhado com a realidade. E a área de produção nos deu muito apoio, muita paciência porque a gente pergunta sempre, a gente volta no processo para entender como é o processo. Tá, mas como que é o processo? Como que é feito? Como que você calcula? Isso é metro cúbico, isso é litro, isso é quilo. Até essa questão, porque aí às vezes você vai no automático e você precisa revisitar. Não, eu estou usando litro e não é litro, é quilo. E outra coisa, né? Porque a gente fez uma conversa dessa com a Luciana Nigro, que eu acho que ela está aqui ao vivo com a gente hoje. Eu acho que eu vi ela entrar. Mas ela comentou uma coisa muito importante, que eu acho que vale a gente sempre ressaltar, que não só a modelagem financeira é muitas coisas do ponto de vista matemático financeiro, mas também ela permite representar a parte operacional do negócio, né? Então, assim, o que estava claro para mim, e está claro aqui de novo, quando você conta essa jornada, por mais que os gestores fizessem um trabalho sempre novo, eles estavam ali fazendo a sua evolução no seu zoom in próprio, né? Essa capacidade de no zoom out, conectar tudo e ter um olhar mais criterioso para a parte operacional, né? Que é o que você está falando, e ir desenhando o processo a processo, né? A gente consegue, é possível, né? No linha a linha, você isolar as variáveis e entender direitinho
E assim, é o que você falou, não faz uma diferença brutal? Não, mas no cumulativo isso começa, é o que eu chamo da boca do jacaré, né? A boca do jacaré, ela começa assim, né? Se você projeta a boca do jacaré, ela vai fazendo assim, né? Isso no valuation é um efeito relevante, né? E um outro ponto que, assim, você comentou do valuation, que vocês sempre faziam, tinha essa meta do gestor, né? Que é incrível, né? Porque a gente só sai da zona de conforto quando as pessoas nos empurram para fora da zona de conforto. Então, que bom que você tem um gestor que está o tempo inteiro te empurrando. E ótimo, isso é incrível, o desenvolvimento acontece aí, né? Inclusive, eu faço uma série de provocações também no programa, que as pessoas às vezes ficam meio chocadas. Não sei se você está falando isso, cara, é a realidade. Né? Quanto mais a gente está fora da zona de conforto, a gente cresce fora da zona de conforto. Não tem outra resposta, né? Mas eu achei muito legal essa meta de chegar no valuation, que você não vai ter como escolher isso, não. Claro, a petroquímica, eu acho, um parênteses, né? Eu acho interessante toda vez que a Luana fala assim, não, porque a Petrocoque é uma empresa, é uma petroquímica que não é dessas gigantes, mas é uma petroquímica super relevante, super tem uma marca muito forte, os gestores são reconhecidos, os acionistas são importantes, mas não é das gigantes, e a gente olha, né, e olha, é uma petroquímica grande, né, uma empresa grande pra caramba, né, então, talvez para quem é de petroquímica não pareça ser um negócio gigante, mas acho que para qualquer outro ambiente, você olha e fala, é um negócio, uma complexidade. Fazer um trabalho como esse, de começar a falar com, quer dizer, você já tem, né, assim, produção, manutenção, comercial, mas, cara, é difícil representar o tamanho do desafio que é isso aí na prática, né, litro por quilo, esses micro detalhes do zoom in, né, e queria também só fazer um paralelo, que você puder, depois você conectou isso com o exercício de valuation, não é isso? Você depois fez um caminho que desboca no valuation, é uma coisa que eu falo com frequência grande, como assim, Ricardo? Cara, valuation é 95% modelagem. DRE, balanço. Legal. Então, se você puder explorar um pouquinho, quer dizer, desculpa te interromper, mas acho legal pontuar essas questões. Porque, na verdade, o valuation, ele nada mais é que DRE, balanço, fluxo de caixa. E isso, se você já tem isso com a projeção de longo prazo, o restante é questão de fórmula, cálculo e premissa, né? Nada além disso. É lógico que a gente, né, estamos longe de ser especialistas em valuation? Não. Mas para o que a proposta, né, que foi abordada, foi entregue e ficou razoável. Então, tem melhorias? Tem, muitas. Sempre vai né? ter. Sempre vai ter. Esse é um outro ponto, né, que a gente falou bastante, né, Luana? Assim, cara, modelo nunca vai ser perfeito. E esse negócio de ter prazo curto é bom, porque isso te força, né, isso nos força a sair do âmbito da perfeição. A gente vai ter que entregar, né? E até para reforçar, né, para fazer esse trabalho, foi um trabalho bem... assim, foi muito trabalhoso, né, para ser redundante, um trabalho trabalhoso mesmo, porque você não... E para fazer tudo isso, se você faz em equipe, você não precisa ser perfeito em tudo, você não precisa ser o melhor do Excel, você não precisa ser o melhor das demonstrações, você não precisa ser o melhor financeiro, você precisa entender uma visão macro e cada um fazer uma parte. Então, lá na empresa, a gente... Perdão, desculpa te interromper, mas acho legal, porque, Ricardo, você ensina todas as fórmulas, Ricardo, mas como é que eu integro? Eu falo, cara, beleza, ok, saber integrar é fundamental, é que nem saber andar, né, a gente precisa, é fundamental, mas, cara, o segredo está no zoom out, né, e aqui, assim, visão do todo, né, visão do todo e capacidade de conexão, né, e quando a Luana fala que é muito trabalhoso, é porque a empresa deles, a Petrocoque é uma empresa grande, o nível de pessoas envolvidas nisso, cara, é um troço bastante complexo, né, e aqui uma outra questão é a seguinte, uma das principais funções dessa série nossa, Modelos de Sucesso, é mostrar que sim, é possível.
beleza, é trabalhoso, cara, me fala uma coisa na vida que seja muito boa, que não seja difícil, né? Emagrecer é difícil, ganhar dinheiro é difícil, viajar você tem que entrar na... Cara, tudo que é bom é difícil, né? Então, eu só reforça a importância, o quanto que isso é um trabalho relevante, né? Do ponto de vista do que você fez, assim, você fez um negócio que, de longe, não é simples, não é fácil, e para mim, a parte mais relevante não é o fato do quão trabalhoso foi, mas o quão difícil é, numa empresa grande, você ter a consciência e a humildade de dar 3 passos para trás e falar, peraí, deixa eu entender aqui tudo que eu vou fazer, ter a sorte de ter um sponsor que está te apoiando, né, e se você não tiver sorte, você tem que cavar isso, eu sei, por relatos teus, que você sempre teve um gestor bacana ao seu lado, mas tem gente que não tem, tem que cavar, tem que achar alguém que vai apoiar o processo, né? Mas eu acho que a parte de ser trabalhoso, para mim, porque sempre, tudo que é bom vai ser sempre trabalhoso e a empresa é muito grande, mas o fato de você ter conseguido conectar pessoas com naturezas tão diferentes, o cara, por exemplo, o cara da manutenção, não pode sair falando com o cara, você precisa pegar o cara mais top da manutenção, você não pode chegar lá, vamos integrar o balanço patrimonial, DRE, assim. Não, ele é dentro, porque na verdade lá dentro do, lá na empresa eles têm bastante consciência do trabalho que a controladoria faz, que a área de planejamento estratégico faz, então eles atendem aos nossos pedidos, né? Às vezes, nem sempre, às vezes é na velocidade que a gente precisa, mas assim, eles atendem o que a gente precisa. Então, assim, por mais que a manutenção, ela é uma área, ela é operacional, mas ela tem um excelente gestor que ele entende de gestão também, e ele entende qual é a complexidade, por que a gente precisa daquela informação, e aí a gente não vai pedir para ele que, olha, eu preciso que você me ajude a montar uma depreciação. Não, isso a gente vai buscar na área contábil, que a gente vai precisar entender qual é aquele equipamento que ele vai comprar, a gente precisa entender qual é o gasto que ele tem para aquele equipamento, né, qual é os prazos de parada de fábrica que vai chegar, quando é que chega no limite, ele precisa de um novo equipamento para você modelar a capacidade produtiva. Acho até legal que você está falando isso, porque tem 2 insights aqui. O primeiro, que a modelagem financeira aplicada à operação, ela mede limite de capacidade produtiva. Então, a partir do momento que você aplica modelagem a volumes e a equipamentos, você consegue entender quando é que as coisas chegam no limite, e a partir do momento que chega no limite, você precisa de um novo, isso gera um CAPEX, ou seja, a necessidade de uma compra, de um ativo imobilizado, né? Então, muito legal que você está falando isso, e só um parênteses, é o seguinte, a área de manutenção, eu descobri isso depois de muito tempo, né? Porque eu não fui um cara, eu não sou um cara, não sou formado em engenharia e nunca não fui formado profissionalmente dentro de uma operação, mas eu fui descobrir depois de bastante tempo, quando eu estava mais avançado na modelagem, e a manutenção é como se fosse a área de governança da operação, né? É muito louco, não é? Que a manutenção é o maior gasto de uma indústria, né, ou dependendo da empresa, é manutenção. Ele que leva ele que carrega e administra o maior custo, né? Então, eles são os maiores planejadores de custo. Sim, e tem então, uma... É uma área que está... e os gestores de manutenção tendem a ser pessoas consideradas estratégicas como um todo, né? Eu não tinha essa visão. Para mim, a manutenção quebrou, conserta. Não. Para. Manutenção é puro planejamento, é 100% planejamento, 100% pensar na frente, ter tudo sob controle, ter as coisas muito bem claras, né? Porque, na verdade, da manutenção vem a maior parte do CAPEX, e OPEX é manutenção. Então, o restante... né, são os demais itens, né, vai indo uma cascata dependendo de cada negócio.
Mas, então, nessa questão de envolvimento das áreas, né, então a gente consegue essa integração, então a gente consegue tirar algumas informações que às vezes é bem técnica e que a gente faz perguntas, às vezes a gente precisa, a gente chama num call, a gente faz uma ligação, a gente passa um e-mail, e a gente tem que entender quem são as pessoas. Então, assim, quando você está numa empresa, você precisa conhecer quem são as pessoas que vão te passar as informações que você precisa. Então, você precisa ir buscar na pessoa certa, porque assim você roda menos, o teu trabalho evolui mais. Então, se você conhece a empresa, o primeiro é assim, você conhecer qual é o processo da tua empresa. Então, qual é o processo? Como que funciona o teu processo na sua empresa? Tanto conhecer o seu produto, para que ele serve, onde que ele, né, para que ele, em que mercado ele está situado. Então, você precisa conhecer isso. Então, até você entrou numa empresa, você precisa entender isso. E depois você precisa entender qual é o funcionamento da empresa. Você precisa ser engenheiro para isso? Não. Mas eu preciso, na nossa área, a gente precisa entender, tá, usa energia para quê? Aonde? Como? Qual é o fator? Quanto que usa? Onde usa mais? Onde usa menos? De onde vem? Quanto é? Então, assim, e as pessoas vão ter pessoas chaves que cuidam disso. Você precisa entender e reconhecer quem são essas pessoas que vão te dar apoio. E você precisa ter um bom relacionamento com essas pessoas, é claro, para ela facilitar a tua vida. Então, você precisa ter um bom relacionamento com a operação, você precisa ter um bom relacionamento com a área de produção, você precisa ter um bom relacionamento com a área de suprimentos, com o contábil, né, com TI, que ele vai te socorrer em muita coisa. Então, você acaba tendo que ter um bom relacionamento com todo mundo e entender quem são as pessoas chaves dentro da Luana tá dando uma travada que você precisa dentro do processo. No Instagram, a tua voz deu uma travada, tá, Luana, para te avisar? Só um segundinho que a sua imagem vai voltar, tá? Vamos ver. Voltou. Voltou, deu uma travada. Sim. E, assim, voltando, né, lá, que a gente conseguiu fazer esses links, que a gente já tinha, a gente conseguiu intensificar um pouco mais, tirar algumas dúvidas mais pontuais, a gente ir um pouquinho mais profundo no processo. Dentro da equipe, a gente tem pessoas focadas, controladoria, né, que eu e mais uma analista, mais focada em controladoria, e 2 analistas mais focados em financeiro. Só que todo mundo conhece o processo inteiro, então, e que né, então cada um trabalhou um pouco dentro do seu tempo, dentro da sua possibilidade e dentro daquilo que dominava mais, né? Então, a gente precisa de prazo médio para a gente fazer o fluxo de caixa. Então, vai lá, a gente tem, nosso amigo de trabalho é o Thiago. Thiago, vai, né, corre atrás disso, vai, bola aí um gráfico legal para o fluxo de caixa. Aí tem a Meire ia lá, olha, ela manja muito de financiamento. Meire, vê aí a parte de necessidade de caixa, como que a gente vai fazer, tá? Vê a melhor forma. A Flávia, ela entrou, ela é a mais nova pra gente na área, mas ela é muito boa de Excel, então, assim, eu já não sou top, eu faço o Excel, mas não sou a concurso. Então, Flávia, a gente vinha com as ideias mirabolantes, eu acho que ela queria até infartar na hora, pelo amor de Deus. Aí fala, não faz assim, faz assado, e aí ela vinha com outra ideia, então, assim, e isso foi crescendo, foi evoluindo, e a gente pegou a base que vocês têm, e a gente deu um corpo diferente. Então, a gente colocou gráfico, a gente colocou painel numérico, painel gráfico, a parte que você deu a sacada dos valores históricos, que para a gente perdia muito tempo, a gente tinha muita base histórica separada, então a gente conseguiu consolidar num lugar só, que era o sonho da equipe. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que a gente consegue ver, né, tipo, ter o histórico, a gente determinou um histórico X, dali para frente a gente consegue ter todos os relatórios dentro daquilo que a gente precisa, tudo consolidado numa ferramenta só. E até voltando na parte da elaboração, de tudo que a gente fez, né, a gente patinou em muita coisa, né, voltava, ia, testava, comparava valores, fazia de um jeito e não ia, testava e voltava.
deu muito trabalho a parte de inclusão de saldos. Quando a gente já estava com o modelo pronto, ele funcionava, calculava, estava bonitinho. Saldo inicial. Eu entendo de análise contábil, análise de demonstrações, então, assim, tenho, né, bastante expertise nisso, porém eu não sou contadora, né? Então eu faço muito análise, porque eu monto o resultado gerencial, eu monto, né, justamente por fazer orçamento, só que eu tive que imputar, na hora de imputar os saldos iniciais, eu comecei a patinar, foi o que um dos pontos que aí ficou essa tarefa para eu fazer, eu não conseguia, dava erro, eu falei, gente, uma hora eu falei, eu desisto, não dá mais. Aí eu chamei um colega da área, né, contábil, né, o Samuel e o Valentim, o supervisor, e falei, gente, vocês podem me dar um apoio para fazer, colocar os saldos iniciais? Eu não estou conseguindo. E eles fizeram isso em uma tarde. Mas, então, assim, foi muito rápido de desempatar. Eu falo muito sobre isso, assim, eu preciso entender muito de contabilidade, você mesmo fala, eu não sou a concurso de Excel. Assim, a gente não precisa ser, como bons modeladores, a gente não precisa ser o pirotécnico do Excel, a gente não precisa ser o pirotécnico de contabilidade, a gente precisa estar cercado de pessoas boas, em especial na parte contábil, né, dê o apoio necessário, como esse que você teve, e aí resolveu, né, os saldos de abertura, tá? E aí você passou, então, a ter um modelo que, no começo, ele era DRE, e aí você passou a ter um modelo que era DRE, fluxo de caixa e balanço? Sim, direto e indireto. Direto e indireto, que é a metodologia do programa. Então, assim, muito legal como você foi de todos os sistemas de análise rápida de simulação, que é muito legal, né, de um modelo que era DRE, você foi para DRE, fluxo de caixa, balanço, integrando todas as áreas aqui de produção, manutenção, comercial, juntou também com contabilidade, com cada pessoa do seu grupo, né? Então, quando a gente fala assim, as grandes caixas, não demonstra todo o nível de detalhe, né? E a ponto de conseguir conectar com valuation, então tem uma série de milestones que você conseguiu atingir nessa jornada, né? E, para mim, a capacidade de conexão com as pessoas faz total diferença. A diferença entre você morrer no meio do caminho, trabalhando pra caramba, como você trabalhou, e não tem como, uma empresa dessa magnitude, mas eu queria ressaltar esses milestones de conquista, né, que são muito legais. E Eluana, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você se considera uma pessoa com poderes sobre-humanos, não? Alguma coisa, superpoderes, alguma coisa assim? Não. Tá. Então, já que sou uma pessoa comum como qualquer outra. Deu uma travada no som, não te ouvi, desculpa. Falei, não, sou uma pessoa comum como qualquer outra, não estudei em faculdade no exterior, assim, eu tenho uma boa formação, eu, né, me especializei na área. Oi? Você fez Harvard? Não fiz Harvard, não. Então, não assim, não veio de CRI. Nada disso. Tá. Então, nada se você é uma disso. pessoa que... Desculpa estar cortando, tá, Elona, mas assim, que mensagem que você dá para uma pessoa que também não veio de cripto e também não fez Harvard e que acha que a modelagem é um negócio ultra complexo, impossível e, meu Deus do céu, qual que é o segredo, já que não tem superpoder, assim, que mensagem que você passaria? Então, a mensagem que eu passo é assim, se você tem, é lógico, se você não tem conhecimento nenhum, vai ficar difícil, você precisa ter conhecimento da área, né? Eu acho que, principalmente quem já é da área financeira e tem afinidade com a parte de negócios, né? Então, que é cálculo de resultado, entender um balanço patrimonial, fazer análise. Você não precisa ser necessariamente contador, eu sou administradora, né? E sou pós-graduada em controladoria e finanças, e estudei muito análise de demonstrações. Então, assim, você precisa entender o conceito geral, você precisa entender o que você precisa fazer e qual é a estrutura da tua empresa. E se você tem uma equipe que
que é boa e que vai te apoiar e vai conseguir fazer isso, levar isso com você, você não precisa saber tudo, você não precisa ser o top do Excel, você não precisa ser, né, o contador né, mais conceituado, você não precisa, o que você precisa é ter conhecimento profundo sobre a sua empresa ou a empresa que você quer analisar, né? E ter a visão sistêmica da coisa. Então, assim, saber o que é um DRE, saber o que é um balanço, saber qual é a diferença de um fluxo de caixa direto e indireto, isso tem na internet. Indicadores. Indicador, ninguém sabe fórmula de cabeça. Assim, a gente trabalha com milhares de indicadores. Se você me perguntar, me diz a fórmula do ROI. Eu não vou falar aqui, eu vou na internet, eu já tenho ela pronta. E se eu quiser me relembrar, eu vou na internet, pego. Eu vou num livro de finanças e pego. Hoje é muito mais fácil do que antigamente. É fácil? Não, mas é possível. Então, assim, não é uma missão impossível. Você pode ter na sua biblioteca de fórmulas também, né? Você, conforme criou o cálculo lá, já salva na biblioteca de fórmulas. E uma vez que você precisa acessar, você pode criar uma biblioteca só de indicadores, por exemplo, né? A modelagem pode servir, inclusive, para você registrar essas coisas que para futura referência, né? Por exemplo. Que travou, Ricardo. Para mim deu uma travada, não escutei o que você falou. Eu falei que, inclusive, você pode fazer uma biblioteca de fórmulas, né? Toda vez que você fez lá o cálculo do ROI, o cálculo da liquidez e tal, é o que você falou, ninguém lembra de cabeça, a não ser que você tenha que fazer o tempo inteiro para o mesmo negócio, né? Às vezes o negócio exige uma adaptação ao indicador. Você pode sempre, uma vez fez, você cria na modelagem, ou você salva como uma biblioteca de fórmula, para futura referência, né? Você pesquisa a primeira vez, vê se é isso mesmo. E é o que você falou, esse conhecimento hoje está público, né? O conhecimento do que você precisar. É um pouco aquilo que a gente fala no programa. Procure só o que você precisa. Aprofunde no que você precisa e pratique, né? Para você, porque eu vejo que as pessoas hoje ficam tentando saber de tudo. Um outro parênteses é quando você fala assim, você tem uma equipe boa, né? Tem até uma outra pessoa que participou do nosso grupo, né? Que é o Alexandre Shimada, e que é um cara que ele não tem uma equipe, a equipe é ele. Mas ele na raça. Mas o Shimada, ele é um cara que ele por exemplo, a gente já conversou com a Luciana em modelos de sucesso, estamos conversando aqui com a Eluana, e o Alexandre, ele está com algumas metas que ele é um cara extremamente capaz. Eu tenho certeza que, se não o próximo, muito em breve a gente vai, porque não basta a pessoa ter atingido algo bastante relevante, ela precisa ter a segurança de que atingiu algo bastante relevante, né? Ele provavelmente não está contando a história dele, mas ele é um cara com a habilidade de extrair o micro detalhe de um lugar que não está tão estruturado, assim, a Luana está na empresa de grande porte, né? Uma empresa de grande porte, e o Alexandre está na empresa de pequeno porte. São habilidades que mudam, né? Aqui no grande porte você tem que saber conversar muito com as pessoas, ter suporte do seu gestor, o seu gestor também ter suporte, tem toda uma lógica. Você vai ali para a empresa menor, você tem que trabalhar um sistema que não está integrado, ou conseguir extrair informações não estão presentes no sistema, como é que você faz isso com as suas habilidades? Você vai adquirindo superpoderes, né? Fecha aspas, que não é superpoder, mas uma habilidade específica, né? Então, no caso, por exemplo, do Shimada, seria mais o contador da empresa, né? Que tem que querer colaborar, o sponsor é o dono da empresa, não o chefe. Então, quando você fala equipe, só fazendo um parênteses de que, a depender do ambiente, se você é um consultor, também muda. Então, depende um pouco do ambiente. Então, só o parênteses de termo equipe, mas legal. Então, você falou aqui que você não precisa ser o melhor contador das galáxias, né? Eu acho que está travando de novo a imagem da Eluana. Eu acho que a gente vai perder a voz dela aqui. Vamos só aguardar um pouquinho, tá? Para terminar essa... voltou. Tá me ouvindo bem? Não, voltou aqui. É que às vezes fica travando, né? Legal. Então, você não precisa ser o especialista das galáxias, que você falou,
Você tem que ter uma equipe boa, você tem que ter pessoas boas ao seu redor que ter apoio, né? Eu não sei se ela ouviu essa minha reflexão. O mais engraçado é que nessa câmera eu te vejo bem aqui. Nessa outra, eu vejo bem. Você chegou a ouvir, Luana? O que eu falei? Não, não ouvi. Não. É que Então, assim, eu vi que você estava falando no computador, mas está desligado o áudio lá, né? Exato. Então, assim, você falou, não precisa ser o especialista, contador das galáxias, você nem é contador, não precisa, o que mais você falou? Não precisa... precisa ter uma equipe boa, na verdade você precisa ter pessoas que apoiem, né? Você não precisa ser o melhor em Excel. Não precisa ser o melhor em Excel. Né? Até mesmo porque é a mesma coisa. O Excel, se você precisa de uma fórmula específica, você joga a ideia do que você precisa, ele te dá a resposta no Google. Então, assim, você vai quebrar a cabeça, você não tem talvez não tenha tanta habilidade para aplicar, né, aquilo que você viu lá naquela fórmula, mas não tem, né, tanto segredo assim. Você está falando a fórmula zoom in, né? Como é que eu faço tal coisa, né? O conhecimento está aí, como você falou. Beleza, mais alguma coisa? Eu queria falar uma coisa. Acreditar que é possível, tá? Assim, acreditar que eu vejo duas coisas na Luana que não são de hoje, não são da tua carreira, né? Dá para ver que você sempre acreditou que era possível. Você já me confidenciou em algum momento, e eu tomo a liberdade de falar, porque é uma coisa positiva, então não vejo problema, que você sempre quis chegar no planejamento, e que o dia que você chegou no planejamento financeiro, você sentiu uma satisfação muito grande com esse seu atingimento, né? Então, já sabendo que você sempre é uma pessoa que sempre buscou, sempre acreditou que era possível, sempre trabalhou duro por isso, né? Então, você nunca... Eu queria só trazer isso, porque olhando de fora, isso é muito claro no seu perfil pessoal e psicológico. Inclusive, quando a gente fez esse mesmo fórum com a Luciana Nigro, ela falou do otimismo, da importância do otimismo, né? Né? Sempre, você tem que acreditar, porque como é um trabalho, né, é um trabalho puxado, pesado, e você tem que pensar muito, raciocinar muito, e às vezes você chega no final do dia, você está exausto, e às vezes você começa a fazer de uma forma e não dá certo, e começa a não dar certo, mas você tem que ir buscando alternativas, e você tem que acreditar, não, a saída existe. Então, é o que eu falo, eu não acredito em missão impossível. Existem missões muito difíceis e as menos difíceis, né? Então, assim, é possível. Talvez pode ser alguma que não seja, que eu não consiga atingir, mas eu acho que com esforço a gente consegue. E pode ser impossível de determinada forma, mas no que você dá 3 passos para trás, dá um zoom out, você encontra 3 outras formas. Por isso que eu também fico absolutamente possesso quando alguém vira para mim e fala, isso aqui não dá para fazer. Não dá porque você não pode pensar. Se você sair do automático, você vai encontrar umas 50 formas, né? Achei legal, é um bom ponto. Se você, né, parar e pensar, e tentar, né? Às vezes você parou, pensou, raciocinou, ou não faz mais aquele dia, pensa no dia seguinte, esquece aquele assunto naquele momento, depois você vai vir a solução, né? Então, eu acho que é isso, é persistência, perseverança, dedicação. No zoom out, porque assim, eu vejo que as pessoas, elas querem entrar num lugar para aprender fórmula, que é o zoom in do zoom in do zoom in, né? E exatamente o zoom in que é o problema do modelador. Aliás, o modelador, ele tem uma série de contradições, a gente fala dessas contradições, né? Ele tem que ser criativo, mas tem que ser pé no chão, quase que contradições, né? Ele tem que ser otimista, mas ele tem que ser conservador nos números, né? O número tem que ser conservador, mas ele nunca pode esquecer o cenário mais do sonho, né? Então, nessas contradições, eu acho que torna a modelagem financeira algo para quem gosta de fazer coisas, cara, mais legais, transformadoras, né? Uma pessoa muito na zona de conforto, que não está afim de transformar, de atingir coisas legais na vida, mais difícil, né? E outra coisa também que eu acredito é que a gente viu no curso,
que eu gosto muito também é o contar a história, né? Então, o teu modelo, não necessariamente você precisa ter um texto, um relatório, para que ele se apresente sozinho. Então, eu acho que você tem que achar alternativas para que o seu modelo se apresente sozinho, que é o que eu gosto muito, assim, de você olhar na tela uma tabela, fazer um layout de um DRE, onde você bata o olho e você veja o que tem ali, o que você precisa, né? Principalmente porque se a informação vai para quanto maior né, o cargo que vai essa informação, eles têm menos tempo para entender a informação. Então, ele tem que estar bem óbvio. Então, é o que eu sempre, né, prego. Gente, ó, eu gosto de olhar na tela. Se coube na tela, tudo que eu quero ver, coube na tela do meu notebook, tá perfeito. Então, coube. Então, mesmo que a gente tenha que dividir isso, ó, vai ser só um painel informativo com números, com tabelas, né, bem didático e bonito, né, uma coisa bonita de se ver, de olhar, né, clara, não poluído, e gráfico. Então, assim, o gráfico com a tabela, se você conseguir resumir todo ele numa tabela eficaz, num gráfico legal, você matou, você não precisa mostrar mais nada. Às vezes o teu modelo tem lá um monte de abinhas, né? Então tem lá, o modelo é grande, né? E quanto maior a empresa, dependendo da complexidade do processo da empresa, maior é o modelo. Quanto mais produtos tem diferentes, se você quer olhar por produto, maior vai ser o modelo. Mas se você tem uma forma didática de mostrar aquele modelo que ele conta a história sozinho, é lógico que você vai fazer a apresentação daquilo. É imprescindível que você saiba contar, que você consiga escrever um relatório sobre ele, que você consiga fazer uma apresentação no PowerPoint legal sobre ele, mas se você mandar o próprio modelo, que ele tenha painéis de visualização, é o que o Ricardo batia muito na tecla no curso. O modelo precisa contar uma história sozinho. Você, né? Então você precisa contar a história do que você quis calcular ali. E outro ponto é o painel de inputs, né? Que é né, na hora que você vai imputar as premissas. Então, assim, se for um painel limpo e objetivo, quem vai usar qualquer pessoa vai usar o modelo. Então, você tem que deixar fácil para que é a pessoa do comercial que vai usar, é um diretor que vai precisar simular alguma coisa, que ele consiga fazer de uma forma prática. Ele não tem que ficar muito óbvio, assim, muito rápido de fazer, porque hoje o que as pessoas menos têm é tempo né? Então, assim, ela precisa olhar ali e o negócio ser muito intuitivo. Sim, exatamente, muito legal. Muito legal, Luana. Muito obrigado aí pela conversa, você compartilhar aqui a tua jornada profissional e pessoal também, né? Você está aqui compartilhando, né? E legal, com certeza é uma vitória em grupo, né? Com certeza não é só uma vitória da Luana, eu tenho certeza que você escreve os nomes aqui não foi para casa, né? Acho que está muito claro o quanto compartilhar desse case, as pessoas fizeram parte disso, para mim está muito claro, mas com certeza a tua coordenação, sem ela fica muito difícil, né, Luana? Você, essa tua capacidade de acreditar, de fazer acontecer, de conectar, de olhar aqui, implementar ali, então, show de bola, muito legal, obrigado por compartilhar, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar minha experiência com vocês. Legal, então é isso aí, modelo de sucesso, e esse é um modelão de muito sucesso, parabéns aí para você, para a equipe, para o gestor e para todo mundo que apoiou esse trabalho tão legal, tá bom? Tá ok, obrigada. Então, valeu, Luana. Valeu, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Legal, pessoal. Então, muito legal poder ver a Eluana citando coisas
tão fundamentais, né, como ela passou por alguns pontos, por exemplo, a questão do pensamento crítico, né? Ah, não, então a gente partiu de uma base e dessa base a gente fez a nossa, ou seja, pensamento independente, pensamento crítico, né? Você precisa conhecer o básico de balanço, tal, essas informações estão na internet. O que ela está falando é conhecimento técnico, não tem como você fazer sem conhecimento técnico, sem pensamento crítico. Esses são, sem design e estrutura, que tem a ver com o pilar do storytelling, da contação de histórias, que inclusive a finalização do programa fala bastante de storytelling a partir do modelo, exclusivamente. A Eluana, ela é uma pessoa com uma capacidade de representar visualmente as coisas muito legal, de forma muito legal, e não precisa ser tão bom quanto a Eluana, ela é boa demais, tá? Mas conseguindo apresentar as coisas de forma clara, objetiva, como ela colocou, poxa, aí já tem muita, já tem você ganha as pessoas, que estão precisando, das duas uma, ou você ganha pressão ou você ganha apoio, né? Não tem como, é que nem ficar magro exatamente no ponto que você quer ficar, você não quer ficar, se você ficar um pouco mais gordo, vai ficar um pouco mais magro, então que seja a melhor, que você atinja a sua meta, e esse negócio do storytelling é a forma de conseguir apoio, é a forma de ser didático, é a forma de atingir seus objetivos, e ela tocou em pontos muito importantes hoje. É isso aí, fechamos aqui essa conversa com a Eluana, prazer enorme. Eu já tinha feito esse convite a ela há um tempo, né? Ela conversou, né, para poder estar aqui presente, e foi muito legal, gente. Então, obrigado, boa noite para todo mundo que esteve aqui presente, acompanhando aqui ao vivo. E quem estiver assistindo no gravado, não esquece de deixar os seus comentários para saber qual que é o principal insight que você leva desse case tão legal da Eluana, tá bom? Pessoal, é isso aí. Então, fechando aqui, boa noite para todo mundo e até mais. Em breve teremos novas conversas aqui, novos bate-papos, cases, etc. Fica de olho. Valeu!